Tá. Então, agora, o próximo passo seria enfiar agora a agulha do lado de cá. À primeira vista, poderia ser simplesmente a mesma coisa. Eu só pego aqui, mete aqui a agulha e pronto. Calma, tem mais um detalhe. Se você quiser só dar um ponto qualquer, é isso. Mas se você quiser dar um ponto já certinho, o ponto para a pessoa olhar, inclusive o paciente olhar e dizer que tá bom, aí é importante você se lembrar de uma coisa além, que é a simetria. Se você der um ponto e ficar assimétrico, o paciente, por exemplo, ele nem entende disso, mas ele vai olhar e vai dizer assim, eita, que ponto mal feito. Então, para ficar bem feito, você tem que pegar aqui agora, você vai enfiar, mas tem que enfiar já procurando ser simétrico. O que é a simetria que eu quero dizer? É que, por exemplo, se daqui para cá eu enfiei essa agulha a, digamos, 4 milímetros da borda, então quando eu enfiar a agulha aqui e for sair lá, é bom que também tenha 4 milímetros da borda. Não quer dizer que você precisa de uma régua, mas se você tiver o olhômetro mais ou menos afiado, tu consegue sair mais ou menos semelhante. Outra coisa, tem que ser simétrico. Então, por exemplo, se eu entrei bem aqui e sair bem aqui, quando eu for do outro lado, eu não vou entrar bem aqui e sair ali, porque senão fica assimétrico total, vai ficar distante do local. Então eu tenho que enfiar a agulha de forma que se entrou aqui, você sai como se fosse na imagem espelhada do outro lado. Então vamos lá? Ó, de novo, eu não vou pegar longe. Se eu vou meter a agulha lá, eu tenho que pegar dente de rato pertinho. Então, ó, peguei aqui perto. Aí agora eu vou enfiar a agulha aqui. Vou tentar ser simétrico. Então, ó, enfiar para sair mais ou menos aqui. Vamos ver se a minha simetria está mais ou menos aprovada aí por vocês, ó. Tá, né? Tá razoável. Deve ter alguma diferença em alguns ângulos, trouxe. Então, agora eu vou puxar o fio. Nessa hora, lembra de puxar o fio. Por quê? Porque eu poderia pegar e dar um ponto com o fio assim, ó. Um fio bem grande para um lado, bem grande para o outro. Poderia dar esse nó. Só que aí, se eu fizer isso, no final eu vou ter que estragar um bocado de fio. Então, para economizar fio, você deixa a perninha aqui pequena. E aí, eu vou agora dar o nó. Para dar o nó, pessoal, não precisa você querer segurar com a pinça, não. Nessa hora, você pode segurar com a mão mesmo. Não tem nenhum problema nisso. Aí vamos lá, tem gente que para dar esse nó faz movimentos amplos, eu não recomendo. Eu recomendo que quando você fosse dar esse nó, faça um movimento curto, ó. Pega pertinho do teu dedo, ó, enrola uma, duas, pronto, já está enrolado. Tem gente que faz movimento, parece que está dançando lambada. Então, você faz o movimento aqui, ó, você pode girar só o porta-agulha, ó, uma, duas. Ou se você quiser, você pode deixar o porta-agulha parado e o dedo gira, ó, uma, duas, tá? Por que duas? É porque o primeiro nó, se eu girar duas vezes, o primeiro nó sai duplo e ele prende melhor. Se eu girar só uma, o nó forma, mas quando eu der o nó, depois ele folga. Então, para que ele não folgue, o primeiro é bom que seja duplo. Os outros eu dou simples. Então, vamos lá. Duas vezes, tá? Ó. Uma, duas. Peguei. Tem mais um detalhe. Aliás, dois. O primeiro, você tem que pegar perto da ponta do fio. Porque se você pegar muito aqui embaixo, depois fica forma tipo uma alça. A gente não quer, a gente tem que pegar mesmo perto da ponta. Segunda coisa, é que se eu comecei o nó com a minha mão aqui e a outra aqui, quando eu for terminar de dar esse nó, para que o nó não fique torcido, eu tenho que terminar essa mão para lá e essa aqui para cá. Então a gente está aqui, está preparado para dar o nó? Então agora eu vou dar o nó, ó, fez o nó, agora eu vou girar o contrário, ó. Então essa mão de cá vai para lá e essa mão de cá vem para cá. E tem mais um último detalhe, para você não estragar fio, o porta-agulha deve ficar parado e só essa outra mão que vai mexer. Por quê? Porque se eu tivesse essa mão de cá, se eu tivesse puxado muito, de novo eu ia estragar fio. Então você vê que o porta-agulha ficou praticamente parado, a outra mão é que foi, aí o nó apertou, certo? Ó. E ele não folga por quê? Porque eu dei um nó duplo. Beleza, vamos agora pegar e fazer agora de novo outro nó. Eu não come... Agora é o seguinte, quando eu finalizei, não estava assim, agora eu vou dar o nó e vou terminar assim. Então sempre tem isso, e isso é importante para que o nó não fique torcido. Tem até um linguajar, a gente diz assim, para que o nó fique quadrado. Então para que o nó fique certinho, quadrado, você começa assim, finaliza assim, o próximo eu começo assim, finaliza assim, e se eu for dar mais um eu faço isso, depois se eu for dar mais outro faço isso, e a gente vai invertendo. Tá, então vamos lá, vamos dar o próximo nó. O primeiro eu dei duplo, a partir de agora eu posso dar toda vez só um simples. Então vamos dar um simples, ó, eu giro uma, peguei aqui, e agora eu já faço o contrário. Ó, tá aqui. Ó, tá aqui, agora eu faço isso aqui assim. Vou dar mais outro simples, tá aqui. E tá aqui. Vou dar mais outro. Peguei aqui, faço isso.
Aí, ó, vou demonstrar aquilo que eu tinha acabado de dizer. Se você pegar e vou dar um nó, aí fez aqui uma enroladinha, ó, uma. Aí se ao invés de você pegar na ponta, se você pegar lá embaixo, olha o que acontece. Forma uma alça. Aí não fica legal, certo? Então, para evitar esse problema, você tem que pegar lá na pontinha do fio. Tá? Ó, de novo, ó, pegar na ponta, aí evita esse problema. Finalizado isso, agora você só precisa cortar. Então puxa as duas pernas e corta. Pronto, tá dado um pontinho aí. Beleza? É um monte de informaçãozinha de pequenos detalhes, né? Mas sabe o que é legal? É que se vocês nunca tivessem feito isso aqui, então para vocês eram 1000 informações ao mesmo tempo. Mas como vocês já tiveram essa prática e hoje aqui, vocês vão ver que rapidinho você repete, já tira a ferrugem e já dá para ir. Mãos à obra.